Fala minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre essa série, né? Tá todo mundo comentando aí, The Chosen. Ela foi alvo de análise de evangélicos, católicos, enfim, todo mundo já falou sobre essa série, né? Então, ela é uma série cristã ou não? Nós cristãos devemos ou não assisti-la? E a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a minha análise aqui, longe de querer pôr um ponto final no debate, é uma contribuição, né, para esse debate. E também eu não estou levando em conta o ponto de vista católico ou protestante. Eu estou levando o ponto de vista, eu estou levando em conta, né, o ponto de vista bíblico, evangélico, cristão em geral. Tá? Evangelho aqui no sentido de evangelhos, né, de relatos sobre a vida de Cristo nas Escrituras. Tudo bem? Bom, dito isso, curte, comente, se inscreva aqui no canal, né, e vamos embora pensar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu quero pontuar é o seguinte: eu assisti alguns episódios e achei uma série chata, uma produção meio chata, meio água com açúcar. Tá? Então a primeira coisa é essa. Eu não gostei da produção, tá? Não gostei da série, achei muito chato. Mas para a gente responder, e a ideia aqui é te dar um princípio básico que você vai conseguir, seja você católico, seja você protestante, seja você qualquer segmento aí do cristianismo, você vai saber se você deve ou não deve assistir. Por que eu estou falando do cristianismo? Porque esse debate, para quem não é cristão, é um tanto irrelevante. Né? Para quem não é cristão, vai avaliar se a série é boa ou ruim. Que eu acabei de fazer dizendo que, na minha opinião, ela é ruim. Tá? Portanto, vale essa indagação se eu devo ou se eu não devo assistir apenas para quem é cristão. Beleza? E é esse princípio que eu quero apresentar para vocês. Beleza? Veja bem, primeiro eu quero tomar como base a citação que o pastor Paulo Júnior fez. Ele disse assim: olha, a série está fazendo sucesso não pela vida de Cristo em si, mas pelos enxertos que ele fez, que a série traz. Né? Agora, do ponto de vista artístico, isso não é problema. Qualquer dramatização, qualquer adaptação altera o texto, seja do livro, seja das escrituras. Então, se você pegar livros, filmes já consagrados que fazem adaptações, como Jesus de Nazaré, é, filmes, né, sobre, não só sobre Jesus, mas sobre qualquer outra história bíblica, você verá adaptações, você verá enxertos, né, porque a história precisa fazer sentido, né, e há lacunas na história. Né, não tem como, tudo bem? Então isso, do ponto de vista cinematográfico, acho que isso vai acontecer, tudo bem? Então se você é totalmente contra isso, não assista série nenhuma, não assista nenhuma adaptação de temas bíblicos, de histórias bíblicas. Você não pode assistir nenhuma adaptação de histórias bíblicas, nem ler nenhum romance, nenhuma coisa que seja ambientado em alguma passagem, algum texto bíblico, né? Por exemplo, Ben-Hur, né? Uma grande produção, foi feita uma regravação, uma releitura agora. Tem várias coisas, vários enxertos, é uma história paralela que a Bíblia não conta, né? Embora tenha uma certa precisão histórica, né? Principalmente o da década de 60, um excelente filme, né? Filmaço. O novo não que seja ruim, mas né, o antigo sempre é melhor, né? Mas, brincadeiras à parte, nenhuma adaptação você vai poder assistir. Inclusive as da Record, mesma coisa. Né? As adaptações que a Rede Record faz também tem seus enxertos, também tem suas adaptações, tem que colocar mais coisas ali para a história fazer sentido, que a Bíblia não traz algumas coisas. Então a narrativa, né, cinematográfica tem que ter algumas coisas, alguns enxertos. Então, do ponto de vista artístico, isso é comum. Mas qual o problema que eu vejo nessa série, vi alguns episódios, né? É o que o pessoal da escola Dom Bosco, uma escola católica, vai dizer. Jesus está humanizado. Tem cenas, né? Jesus preparando o sermão do monte e um pouco inseguro com o que vai falar, pedindo opinião dos apóstolos, dos discípulos, né? Gente, isso é humanizar demais Jesus. Jesus é Deus. Quando ele era criança, ele já chamou a atenção dos doutores da lei. Eu estava na casa do meu pai, estava falando daquilo que meu pai mandou falar. Então você está humanizando essa série, ela humaniza demais Jesus. Né? Ela coloca Jesus como uma pessoa qualquer. Marcelo, mas ele parecia, sim, na aparência ele era um judeu normal, um judeu comum, mas na essência não. Né? Eu venho falando, né, sobre o Sermão do Monte no seminário, se quiser tem o link aí do seminário, tá gente? Lá da Assembleia de Deus.
E eu venho falando do Sermão do Monte, na disciplina de Cristologia, né? Lá no capítulo 7, no final, as pessoas ficaram impressionadas com o sermão, porque ele não falava como os escribas. Ele falava, ele é Deus. Né? Então a gente não pode diminuir a essência de Jesus. Beleza? Ainda que seja uma obra cinematográfica. Né? Outras coisas, Jesus muitas vezes, em algumas cenas que eu vi, Jesus praticamente é retratado como um filósofo. Não como Deus. Ele é Deus, gente. Né? E não é só filho de Deus, ele é o próprio Deus, né? A Trindade. O primeiro assunto da cristologia é essa, as duas naturezas de Cristo, homem e Deus. Ele não deixa de ser homem, ele não deixa de ser Deus. Ele encarna, ele é 100% homem, mas ele continua com a sua natureza divina. Né? Então isso é rebaixar Jesus. Então acaba que fica sendo uma série de cunho filosófico, de cunho artístico. Né? Marcelo, mas tudo que a gente vê é artístico, sim. Então, como é que você sabe se você deve ou não deve assistir? Ora, se você é uma pessoa que conhece a Bíblia, que estuda a Bíblia e que consegue ter senso crítico, pode assistir numa boa. Agora, se você é uma pessoa que vai conhecer Jesus pela série, não assista. Porque ele vai te mostrar um Jesus que não é bíblico. Assim como nos filmes, tá? Com qualquer interpretação. Então, se você é uma pessoa que não consegue ter senso crítico, aliás, até pessoas. E não é o fato de você estar na igreja, você tem anos que é evangélico, que é católico, que vai à missa, não é isso. Né? Não é isso. Tem muito católico, praticante, fiel, muito evangélico, fiel a Deus, que vai à igreja e que está falando, bem que isso aí podia ter acontecido mesmo, né? E não percebe que tem coisas ali que foram enxertadas que deturpam a imagem do Cristo, que deturpam quem é Jesus. Né? Então, esse Jesus que perguntaria, eu preciso elaborar o sermão, isso não tem condição de isso ter acontecido. Né? Tem muito católico, muito evangélico que está embarcando nessa ideia. Né? Um Jesus ali humanizado, um Jesus bonitinho e tal. Não, gente, isso não aconteceu. Ele é Deus. Ele sabe o que dizer. Tem tudo. Né? Ele sabe o que fazer. Então, esse Jesus inseguro aí, não dá, gente. Né? Então, mesmo que você seja há muitos anos, já tenha uma caminhada cristã, leia a Bíblia, mas não tenha esse tipo de percepção, cuidado. Não embarque nisso. Né? E cuidado de assistir é, qualquer outra obra de adaptação da Bíblia, seja lá o que for. Tá? Tenha cuidado com isso. Por quê? Porque você pode estar indo por um engodo, achando que uma coisa aconteceu quando não aconteceu. Né? Então, avalie o seguinte, eu posso ou não posso assistir? Eu devo ou não devo assistir? Se você tem condições críticas de entender quem é Jesus e de perceber na série as cenas, os momentos em que Jesus está sendo demasiadamente humanizado, tudo bem. Agora, se você não tem essa capacidade, essa habilidade, não assista. Né? Vá primeiro aprender, vá para a escola bíblica dominical, vá estudar, quem sabe fazer o seminário, o seminário daí, já falei, né? Faça a sua inscrição no nosso curso da plataforma Ethos, né, que eu apresento ali como você pode ter uma vida de estudo, apresento ali a relação entre a filosofia, a teologia e as artes liberais, né, ou seja, o intelecto, como você se forma para poder separar o bom conhecimento do mau conhecimento. Então, vai estudar primeiro, depois se embarcar nessas obras aí de adaptações. Beleza? Bom, então é isso. A princípio não é nenhum problema a série. A série é uma adaptação como qualquer outra, então ela incorrerá em erros. Né? Eu sempre costumo dizer, toda adaptação, né, de histórias bíblicas vai incorrer em erros. Né? A série ela é moderna, então ela traz um Jesus mais humanizado dentro dessa ideologia humanista que temos na modernidade. Né? E aí ela acaba trazendo uma imagem de Jesus que não corresponde com as escrituras. Mas isso, qualquer série com maior ou menor grau vai trazer isso. Portanto, assim, como professor, né, de escola bíblica, como professor de seminário, eu não posso recomendar uma série que faça tal distorção da imagem de Cristo, né, esteja tão distante do texto sagrado. Né? Então não é uma recomendação que você assista. Mas, se você tem senso crítico e quer assistir, tudo bem, pode assistir. Né? Ele retrata e outra, né? Ele traz retratações dos discípulos que a Bíblia sequer toca. Né? Mateus lá é meio autista, meio problemático, né? Os outros lá.
Então, cada um tem as suas particularidades. Isso tudo são romantizações, né? São coisas enxertadas que o texto sagrado não traz. Mas o que me preocupa não são essas retratações, mas é do próprio Cristo, né? Então, humanizou demais Jesus, tirando ali a característica divina dele, né? Então, como homem, ele ainda é Deus. Ele não deixou de ser Deus. Então, precisa ser retratado como Deus. Em outras cenas, Jesus é retratado meio como um mágico, né? Não dá, gente. Né? Não dá. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele interfere, sim, na ordem natural para operar seus milagres. Mas ele não é nenhum mágico, nenhum ilusionista. Não é isso. Né? Então, tenha cuidado com isso. Tudo bem? Tanto com essa série quanto com as outras. É essa a minha dica aqui, o meu conselho do vídeo de hoje. Beleza? Mais uma vez, curte, comente, se inscreva, considere se tornar nosso aluno, seja no seminário da Igreja Assembleia de Deus, seja lá na plataforma ETOS, caso seu interesse seja, né, no crescimento pessoal, na intelectualização, mas se seu interesse é apenas no estudo teológico, está aí a recomendação do nosso seminário da Igreja Assembleia de Deus. Beleza? Que Deus abençoe, até a próxima, um grande abraço.